Eu convido a todos nesta noite a abrirem vossas Bíblias no quarto livro da Bíblia, livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 5. A minha gratidão a Deus por esse dia abençoado que estamos tendo com os irmãos aqui na cidade de Mozarlândia. Minha gratidão ao pastor Valmir, à sua casa, ao seu ministério, à sua família, a todo esse seleto corpo de obreiros, a minha retaguarda e a noiva de Cristo aqui presente. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Minha esposa e a minha filha que me acompanham, eu sou grato a Deus pela vida delas todos os dias. Queridos, o texto que nós vamos ler aqui nesta noite, quem me ouve, diga amém. Vocês estão me ouvindo aí atrás, digam amém. Eu preciso pelo menos dos 10 primeiros minutos da sua atenção para entendermos a introdução. Antes que alguém diga, mas não é texto para Santa Ceia, eu preciso da tua atenção. Eu vou ser bem breve na ministração. Eu quero fazer parte desta celebração junto com vocês, porém eu preciso da sua atenção para este texto, para o que nós vamos ler aqui, a partir do versículo de número 11, Números, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar ou trair contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, diga comigo, e o espírito de ciúmes, diga comigo, espírito de ciúmes. Diga comigo, espírito de ciúmes. Ok? E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar, e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor,
e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo, e a maldição estará nas mãos do sacerdote. Versículo 1 para a gente encerrar, versículo 21 para nós encerrarmos. Então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E você diz amém? Podemos assentar. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, você fica à vontade para participar comigo dentro deste sermão. Vou esperar todos se sentarem, por favor. Glória a Deus. Queridos irmãos, a única festa instituída à Igreja de Cristo se chama Santa Ceia do Senhor. Jesus teve o seu ministério por quase 1245 dias, que foi o período de 3 anos e meio. A Bíblia nos relata em 3.779 versículos, que compõem os 4 evangelhos, que Jesus deu início ao seu ministério com 30 anos. Mas a Bíblia não relata em nenhum dos 31.162 versículos com que idade Jesus morreu. É óbvio que pela crença dentro que veio dito no catolicismo, nós adotamos a ideia dos 33 anos. Mas o que nos faz entender os evangelhos é que 3 anos e meio foram período do ministério de Jesus, e os evangelhos fazem questão de comentar que Jesus celebrou, participou de 3 Páscoas. A terceira e última que Jesus vai participar, é nela instituída então a celebração da ceia do Senhor, cujo ele vem a dizer: fazei isto em memória de mim. Porque a celebração da Páscoa, ela é um âmbito festivo totalmente dos hebreus, totalmente de Israel, e até hoje celebrada pelos judeus. A celebração da Páscoa é trazida num paganismo atual, cujo pessoas, na visão do catolicismo, passam a acreditar uma importância que há por detrás do plano de fundo, em um sentido, como que eu posso lhe dizer, ilustrativo, quando refere-se à ideia do catolicismo, que esse é um período celebrado do coelho da Páscoa. Escute-me bem, nós estamos em um mês de celebração de Páscoa, e você já parou para analisar o porquê é que foi usada essa característica do paganismo? Porque primeiro, um dos animais mais reprodutivos que existem é o coelho, e ele é dentro de uma simples simbologia dos hebreus, como um povo que era sacrificado, morto, açoitado no Egito, mas mesmo assim não parava de crescer. Outro detalhe interessante é porque o coelho não anda, ele pula, e no catolicismo acredita-se que há uma representatividade deste coelho,
sendo o anjo que pulou de casa em casa, no capítulo 12 de Êxodo. Então parece que nós podemos usar isto como lógica. Podemos celebrar a Páscoa e comer ovo, chocolate, como se fosse uma celebração dentro da visão bíblica. É óbvio que o chocolate, que vem de algo que é amargo, passa a representar parte do alimento que os hebreus e não a igreja comeu ou comia na celebração de Páscoa, que era representada pelas ervas amargas. Então, de alguma forma, isso é trazido do paganismo com sentido, mas isso não é prática da igreja. A prática da igreja é fazer isto em memória do Senhor. Então, amados, primeiro detalhe que eu quero abrir o sermão aqui, para entendermos o capítulo 5 de Números, é que o que nós vamos participar aqui nesta noite não deixou de ser santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus chega para Moisés em 1405 a.C. e começa em Bemidbar, que é no deserto, a pedir a Moisés que faça uma contagem sobre o povo, sobre as tribos. E nessa, em meio ao deserto em que Moisés está contando o povo, ou fazendo a contagem do povo, Deus chama Moisés para alguns diálogos. E alguns desses diálogos vão nos chamar a atenção, porque o Senhor vai repetir algumas leis dadas a Moisés para transmitir ao povo de Israel. E uma das 613 leis, inclusa o decálogo dentro delas, que são os 10 mandamentos, vai nos chamar a atenção o capítulo 5, a partir do versículo 11 ao versículo de número 31 de Números. Porque escute uma verdade aqui: se nós pegarmos 80% da igreja atual, passou desapercebido, não só pela Torá, como pelo livro de Números. Poucos leem os primeiros livros da Bíblia, poucos param para meditar e pensar na importância que traz um reflexo futurístico à igreja atual, mesmo que o acontecimento deveras ter sido para Israel e não com a igreja. No capítulo de número 5 de Números, a partir do versículo de número 11, a epígrafe do texto nos apresenta a prova da mulher suspeita de adultério. Outras epígrafes ou outras traduções vão nos apresentar o espírito de ciúmes. Diga comigo: o espírito de ciúmes. Queridos, este espírito não é com inicial maiúscula, que é representada pelo Paracletos, ou por pneumatologia, que é o Espírito Santo. Esse espírito não está com letra maiúscula, demonstrando um dos 7 espíritos de Deus, visto em Isaías capítulo 11, versículo 2. Esse espírito com letra minúscula sai diante da presença de Deus para possuir alguns esposos, maridos da época. E aí Deus vai dialogando com Moisés e dizendo: Moisés, se uma mulher se desviar, prevaricar, trair
adulterar não só a lei quanto ao casamento, de maneira que algum homem tiver havido deitado com ela, mas ela não foi pego em flagrante, porque na antiga aliança, que nós temos costume de chamar de Antigo Testamento, mas na antiga aliança, adultério é só quando era pego no momento presente, no flagrante. Aí Jesus vai dizer que o pecado do adultério não é apenas só na questão de ser pego no ato, mas também no cobiçar. Então no capítulo de número 5 de Números, Deus está dizendo a Moisés: se caso uma mulher não for pega no ato de adultério, mas sobre o espírito do homem, ou sobre o homem, recair o espírito de ciúmes que sairá de mim para pegá-lo, para tomá-lo, e houver dentro da nossa linguagem uma desconfiança, então este homem trará a sua mulher diante do sacerdote. Escute-me bem, vai levar a esposa diante do sacerdote e não vai chegar diante dele de mãos vazias. Traz uma medida de farinha de cevada sobre as mãos, e a esposa obedientemente tem que ceder ao pedido, à exigência do seu marido. Por quê? Porque ele está desconfiado. No que ele está desconfiado, pega a sua esposa, pastor Valmir, e leva até o tabernáculo. E o que ele leva a sua esposa até o tabernáculo, ele vem trazendo a oferta, entrega nas mãos do sacerdote, e o sacerdote pergunta qual era o motivo de porquê que aquele casal estava na porta do tabernáculo. Então o esposo desconfiadamente dizia: eu estou com o espírito de ciúmes. Diga comigo: eu estou com o espírito de ciúmes. Automaticamente o sacerdote iria dizer: trouxe a oferta, porque a oferta teria simbologia grande e significado grande, com importância nas mãos de quem estava trazendo algo ao culto ou diante do sacerdote, porque sabia que não poderia se apresentar diante de Deus de mãos vazias. É por isso que quando você vai ao culto, você não vai para bater cartão e para mostrar que foi no culto. Deus não olha teu sapato, a tua roupa nova, o teu terno novo, o teu penteado novo, mas Deus olha lá na porta, nas tuas mãos, o que é que você trouxe para ofertar a Ele neste lugar. Quantos trouxeram algo neste culto aqui nessa noite? Aleluia. Então o sacerdote convidava o casal para entrar, e logo todos são cientes do que já estudaram sobre tabernáculo. Haveria acesso à pia de bronze, atrás a mesa das proposições, logo em seguida haveria o altar de incenso e o altar do holocausto. E o sacerdote entra dentro do tabernáculo e busca, pega um dos utensílios sagrados, que era um vaso de barro, se aproxima da água limpa, que normalmente ficava dentro de um jarro à direita da pia de bronze, pegava aquela água, derrubava dentro do vaso de barro, e agora a mulher já estava entendendo que haveria um rito, que haveria um ritual por causa dela, e não por causa do esposo, porque o esposo já estava com a desconfiança, o esposo já estava com o sentimento de traição dentro de casa. Então o sacerdote pegava aquele vaso, andava dentro do tabernáculo, do lugar santo,
ele se abaixava, havia um ritual, pegava do pó que estava no chão, as mãos do sacerdote deveriam ser tocadas por aquele pó, e o pó ser manifesto na mão do sacerdote. O sacerdote então derrubava aquele pó dentro da água. Escute-me bem, e agora haveria um ritual. Isso aqui é o texto que você acabou de ler. O sacerdote misturava o pó com a água, colocava sobre a mesa, e vinha e dava uma ordem à mulher: venha até a minha presença e descubra a sua cabeça. Por que ela deveria descobrir a sua cabeça? Porque o que cobria a sua cabeça era simbologia de honra. Preste atenção no que eu estou pregando, senão você não vai entender a mensagem. Quando ela descobria a cabeça, isto mostrava a honra ou a desonra da mulher. Então a mulher, ao soltar a sua cabeleira, como diz o texto no capítulo de número 5, ficava de frente ao sacerdote, ouvindo as instruções. E as instruções eram esta: numa das mãos estará a farinha de trigo, ou melhor, a farinha de cevada. Na outra mão da mulher seria colocado o vaso com a água com o pó misturado. Nas mãos daquela mulher estava, diante da lei de Deus dada, ela teria a oportunidade de confessar ou não o seu erro antes de beber e antes de ingerir a água santa. Aleluia. Ela tinha a oportunidade de chegar ao sacerdote e dizer: sacerdote, não precisa eu oferecer essa oferta, e não precisa eu beber esta água, porque eu pequei, eu errei, eu falhei, eu assumo que errei, então eu não posso beber. Eu confesso diante do Senhor e diante de meu esposo que eu estou em pecado. Mas mesmo assim, algumas se recolhiam na insignificância e na ignorância e dizia: vamos para o ritual para testar. Vamos fazer um teste então. E aí o sacerdote olhava no rosto dela e dizia: sabes tu, que caso estiveres em pecado, se tiveres cometido o adultério, esta água será por maldição em você. E o sacerdote vai dizendo: caso você beba aquilo que será maldição em você, então saiba que o seu ventre vai cair e a sua coxa ou as suas coxas vão inchar. A mulher diz: tudo bem. Irmãos, aquilo ia descendo como fogo. O Talmud vai nos dizer que mulheres que beberam erradas, em pecadas, se contorcia no chão, se rolavam no chão antes que a bebida caísse totalmente ao ventre, porque aquilo queimava como fogo. É por isso que eu lhe digo que o que você vai participar é santo. Aleluia. O Espírito de Deus. Escuta, irmãos, aquela mulher ia bebendo e o esposo ficava próximo observando. Se a mulher não estivesse devendo, mesmo que não estivesse, aquilo iria ter um sentido para ela, como água purificadora. Então, se ela não estivesse errada, não estivesse em pecado, aquilo seria como purificação para ela.
Mas se tivesse em pecado, o ventre dela ia inchar, ia cair. Um ditado popular: o bucho ia cair. Aquilo ia ficar a coisa mais horrível do mundo. Quando caísse o ventre dela, as pernas, as coxas dela automaticamente iriam se fechar. Eu uso de uma forma para fácil e bom entendimento da igreja, a ponto de até as partes íntimas dela não poder se abrir. Por quê? Porque logo aquilo seria maldição para ela, e dela não ter confessado o pecado. Primeiramente, ao ela beber, o ventre cair e a coxa inchar, ela não poderia frutificar. Ela jamais iria poder gerar. Pregador, o que é que você quer trazer com esta palavra para nós aqui nesta noite? É que pecados não confessados e pessoas que tomam ceia de qualquer forma e de qualquer maneira, mesmo que você não queira, mas observa a vida dele: não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não busca, não tem comunhão, não participa, não ganha almas, não evangeliza, está de vez em quando na igreja, não se coloca à frente para fazer a obra, não se dispõe para evangelizar, não se dispõe para orar, não se dispõe para consagrar. Por quê? Porque está levando a vida de qualquer jeito, a vida de qualquer forma. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo nesta noite, e que haja temor sobre este lugar. Levante uma de suas mãos aqui nesta noite. Levante uma de suas mãos aqui nesta noite. Porque eu não vim brincar de ser pregador, eu não vim brincar de ser profeta. Deus, antes de eu sair do hotel, me disse: a mensagem que eu quero para ceia hoje é esta: o meu espírito de ciúmes ainda está pairando no meio da minha igreja, e eu vou fazer a minha obra neste lugar. Você lembra no capítulo de número 11 e o versículo de número 28, 29, a seguir da primeira carta aos Coríntios, o que nos diz? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler apenas o versículo 29 e versículo 30, que nos diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos. Diga comigo: fracos. Diga comigo: doentes. Diga comigo: e muitos os que dormem. O que é que esse texto está nos apresentando? Que há dentro de nossas igrejas sonâmbulos espirituais, pessoas que estão no automático. A ceia, eu pequei o mês todo mesmo, eu forniquei o mês todo mesmo. Olha para mim, porque o negócio vai estreitar e eu não vou levar mensagem para casa. Ah, não teve problema nenhum eu passar a mão no corpo da namoradinha. Não teve problema nenhum eu passar a mão no corpo do namoradinho. Não teve problema nenhum eu ver pornografia. Não teve problema nenhum eu fazer fezinha no mês. Não teve problema nenhum eu fazer jogatina.
Existem muitos sonâmbulos espirituais, achando que o que está fazendo está certo, mas o que você vai participar aqui nesta noite ainda é santo. Deus não vai compactuar com pecados não confessados. Eu disse algumas vezes à minha esposa, pastora Laurisdete, a amigos meus, que eu pedi para Deus por diversas vezes para mudar o meu jeito de pregar. Eu queria ser aquele pregador tipo chaveiro, que sai entregando chave para todo mundo, sabe? Porque parece que os chaveiros são mais honrados do que os que são da Bíblia, do que os que são da palavra. Já notou isso? Os de vitória, vitória, vitória. E Deus falou para mim: não muda a mensagem, não muda o sermão, porque enquanto você prega, e eu estou dizendo, porque foi a vossa pastora que Deus usou para falar comigo sobre isso, não muda o jeito de pregar, porque enquanto tu prega, eu estou trazendo transformação, conscientização e libertação no meio da minha igreja. Queridos, eu estou lhe conscientizando nesta noite do que eu e você vamos participar. É muito sério. Ontem na reunião ministerial do Vila Nova à tarde, eu estava falando numa das igrejas que nós pastoreamos. Eu estava pregando só sobre o versículo de número 30 do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, numa ceia, e falando sobre os fracos, os doentes e os que dormem. E eu falar que muita gente estava no automático. Existem muitos que estão vivendo a síndrome de Judas. Qual é a síndrome de Judas, pastor? Tomar a ceia em pecado, trair Jesus, vender e depois ir se suicidar. Porque tem pessoas que por tomar a ceia de qualquer jeito acabam entrando num vitimismo e aí querem se matar, querem se suicidar, porque não confessa erro, não confessa pecado, não confessa que está errado, está adulterando, está traindo, está fornicando, está pecando, e não tem coragem para confessar. Teve coragem para errar, infeliz, seja corajoso para confessar também. Se foi homem o suficiente para trair, se for mulher o suficiente para pecar, seja homem e mulher o suficiente para confessar que errou, e o perdão de Deus se manifestará. E eu estou pregando na igreja, e aquilo virou uma epidemia na época. Os índices de suicídio 2017, 2018 nas igrejas evangélicas estavam demais. E você pensa, está acontecendo isso em tudo que é lugar, menos aonde você pastoreia. Queridos, eu estou pregando a mensagem, o Espírito de Deus fala ao meu coração: eu vou dar livramento de morte para alguém que vai tomar ceia em pecado. Porque a minha igreja está orando, porque a minha igreja está buscando. Queridos, nós estávamos em 10 dias de jejum e oração consecutivos dentro da igreja. Nesses 10 dias nós já tínhamos 9 confissões de pecado dentro da igreja. Chegamos na noite de sábado, celebração da ceia, e eu estou pregando e aquele temor cai sobre a igreja. E eu senti quando o Espírito Santo de Deus me disse: alguém vai tomar ceia em pecado. Queridos, aquilo me tirou o sono, me tirou a paz. Eu fui para o carro, entrei no carro preocupado, cheguei em casa, em vez de ir me deitar com a minha esposa, eu fui para o quarto da oração. Falei: Deus, o que está acontecendo? O Senhor me falou nitidamente, eu já ouvi tua voz, mas igual essa vez, foi muito forte. Eu fui para a manhã da escola bíblica dominical preocupado. À noite eu chego no culto, um pregador muito simples veio no culto dos jovens, um amigo meu, mas ele é muito simples, não sabia de nada, não sabia nem quem tinha pregado um dia antes. Ele veio, abriu a Bíblia no jeitão simples dele, e ele virou de costas para a igreja e colocou a mão no meu ombro.
e disse assim: pastor Diego, eu não sei quem pregou aqui ontem, mas Deus me disse: tranquiliza teu coração, porque o Senhor vai dar livramento de morte para alguém que tomou sem pecado neste lugar. Queridos, e aquilo parou a igreja, porque um dia antes eu tinha falado na mensagem sobre a síndrome de Judas, e ele pregou, foi aquele avivamento, aquele Pentecostes no culto dos jovens. Quando foi no domingo de manhã, eu estou saindo para fazer o fechamento do livro caixa na igreja sede, meu telefone toca e alguém falando desesperadamente: pastor, socorre! A minha filha fulana de tal passava para lá e para cá na sala, ia para o banheiro, na sala e para o banheiro, e agora ela está pendurada numa corda dentro do banheiro. Na hora, irmãos, na hora, eu lembrei da visão que Deus deu. Levantaram ela pelas pernas, o irmão mais novo dela veio e cortou a corda, ela caiu agonizando no chão. Aquilo virou notícia no bairro, na cidade. Veio perícia, veio polícia, conduziram ela, prestes à morte já, para o Hospital Cajuru em Curitiba. E o meu coração aflito, em contato. Só que de repente eu falei com o Senhor e disse: Deus, Tu falou que ia livrar alguém da morte, Tu nos fez uma promessa, e mesmo que se alguém tenha tomado sem pecado, a função nossa não é expulsar, a função nossa é abraçar e cuidar desta vida, para a glória de Deus. Nós estávamos no último dia da campanha, era o 10º dia, na segunda-feira. Encerrando a campanha, nós não poderíamos parar. Aquilo abalou todo mundo, a ponto de ir quase todos aquela segunda-feira para a noite de oração na igreja. Estávamos orando, buscando, de repente 8h05 da noite, meu telefone toca, eu vejo que é a mãe da jovem. Ela diz: pastor. Na hora eu pensei: pronto, menina morreu, péssima notícia vai me dar. Ela disse: pastor, tem como nos socorrer? Piorou a notícia. Eu disse: fala, irmã. Ela disse: pastor, nós não temos condições de voltar para casa, tem como mandar aqui buscar eu e minha filha, porque ela acabou de receber alta, para a glória de Deus. A menina veio dentro do carro, eu pedi ao meu pai, meu auxiliar, meu cooperador, porteiro da igreja, eu pedi ao meu pai: pai, corre lá buscar no hospital, enquanto nós vamos ficar aqui em oração. Quando deu 8:45, 9 horas da noite, ela veio dizendo que não podia ir para casa, ela primeiramente tinha que ir para a igreja. Ela chegou com aquele capuz, escondendo a marca no pescoço, mas quando, na mentalidade dela, quem sabe pensou que haveria acusação, a igreja veio e abraçou ela e a alma dela. Terminamos a oração, ela disse: pastor, eu preciso confessar, eu tomei ceia em pecado. Eu ouvi a mensagem, pastor, mas não tive coragem de confessar. E eu não sabia que haveria um espírito que adentrava em mim, ou queria entrar em mim para tentar tirar a minha vida, porque eu dei espaço, dei legalidade para o diabo. Pastor, me ajuda a ser livre da morte. Pregador, por que você está falando sobre isso? Porque o Espírito Santo está convencendo alguém nesta noite a abandonar os erros e os pecados. Levante a sua mão por um instante. Eu não sei pregar mensagem que massageia ego, mas Deus me conduziu a pregar uma palavra rema, para trazer o coração desta igreja. Haverá perdão sobre pecadores aqui nesta noite. O sangue de Jesus Cristo ainda nos purifica de todo pecado. Alguém recebe esta palavra? Por um instante glorifica a Deus por esse temor que está neste lugar. Fale em línguas agora, fale em línguas agora. Fale em línguas agora, fale em línguas agora.
Elebadarabacalabarachandarabacaia. Elabadarabachoremicandoremahaio. Elebachoremicalabarachandarabacaia. Elemanchominaraprobidarácia. O Espírito de Deus está trazendo um reavivamento sobre esta casa e sobre vidas que se sentiam culpadas. Recebe perdão agora. Recebe perdão agora. Receba. Os obreiros estendem as mãos sobre a igreja. A igreja levante as mãos. Olabai choramandarabacai. Há uma unção sendo ministrada aqui nessa noite. Há pessoas confessando agora: Senhor, me livra da morte. Há pessoas confessando agora e dizendo: Deus, eu não quero mais pecar. Há pessoas confessando agora: Deus, me ajuda a me levantar. Então, obreiros, ministre essa palavra de oração, porque a igreja desfruta de poder e glória agora, 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 agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Eu já estou sem voz. Canta comigo dizendo: a minha alma lava Salvador. Cante. No... Aumenta o volume da voz. Oh glória! Você pode cantar de novo essa canção. Amém. Mistura ela com línguas estranhas e lágrimas. Oh glória! Oh. Tua! Quem pode glorificar a Deus? Sem olhar de acusação, eu estou pregando para você que precisa agora sair do teu lugar e vir aqui na frente e receber uma palavra de oração agora, já, neste momento. Sem olhar de acusação, de condenação, descansa, porque o privilegiado será você nessa noite. Corre, vem, 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 venha, orebacalabaracha, venha, venha, deixa vir, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tem pessoas vindo a Cristo nessa noite, tá vindo, cadê mais vidas? Cadê mais vidas? Cadê mais pessoas? Fica de pé toda a igreja neste momento. Há pessoas que precisam de uma palavra de oração aqui agora. Há pessoas que vão participar desta água misturada. Eu estou pregando para alguém que, quem sabe, adentrou neste culto de ceia e estava afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Temos alguém que estava afastado ou afastada? Levante uma de suas mãos. Já temos uma vida para Cristo aqui nessa noite. Já era para a igreja estar fazendo festa aqui hoje. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa que estava longe? Nós não vamos te perder para o mundo. Nós não vamos te perder para o pecado. Há mais alguém nessa noite que quer se render a Cristo? Há mais alguém? Há mais alguém que precisa desta palavra de oração? A igreja estende as mãos para cá.
Um dos obreiros fique do lado dele, porque há libertação aqui nessa noite. Se havia casta de demônios agindo para que essa pessoa fosse viciado em alguma área da sua vida, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, passe a ser livre e passe a ser liberto e liberta aqui agora. Ó Deus, sobre a tua palavra ministrada, eu creio que o espírito de ciúmes está aqui pairando sobre nós, e esse espírito passará a convencer alguns do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, um pedido eu te faço, sabendo que tu estás nesta palavra, traz perdão agora aos corações aquebrantados e contritos, e sobre a tua igreja aqui reunida, enche com a tua presença agora, enche. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo, abre a boca por um instante, adora, adora. Oreva calava, rava calama, chore me caia, ereva chore me calava.